Vamos agora meditar na palavra. Eu tenho uma palavra para dividir com os irmãos, baseada em João, Evangelho de João, capítulo 9. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 1. João, capítulo 9. Quem já abriu, diga amém. João capítulo 9, nós vamos ler do verso 1 ao 25. Diz assim a palavra: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve uma dissensão entre eles. E de novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego, e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais, e os interrogaram: É este o vosso filho, de que dizes que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho, e que ele nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele. Idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, que essa pessoa fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: Ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Glória a Deus. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, que o Senhor Deus possa nos abençoar através desta palavra,
Ó Deus, especialmente com a bênção da compreensão da Tua palavra. Ó Deus, esta compreensão que traga vida, que traga renovo, que traga, ó Deus, um fortalecimento à nossa fé. Senhor, a minha oração é para que ninguém que está aqui nesta noite, ou esteja pela transmissão, ao ouvir esta palavra, ó Deus, que essa palavra não venha entrar num ouvido e sair no outro, mas que esta palavra possa produzir transformação, possa produzir fortalecimento, possa produzir alegria, Senhor, de estarmos servindo e estarmos na Tua presença. Por isso me usa, Senhor, como instrumento, ó Deus, para transmitir a Tua palavra, no nome santo de Jesus. E aqueles que amam a palavra de Deus, digam amém e amém. Os irmãos podem assentar. Meus irmãos, ainda que hoje a cegueira traga uma série de limitações àqueles que se encontram nesse estado, a verdade é que na época de Jesus, ser cego era uma sentença para uma vida de miséria e para um alijamento social. Às vezes nós erramos porque queremos pensar nos problemas do passado, da mesma maneira que pensamos hoje. Não, a cegueira hoje certamente é uma coisa muito problemática, mas na época de Jesus era algo muito pior. Era praticamente uma sentença de uma pessoa viver em miséria e de viver uma vida de alijamento social. A Bíblia relata diversos episódios de pessoas cegas que tiveram um encontro com Jesus. Certamente o relato bíblico que nós mais conhecemos é o relato do cego Bartimeu, que se encontrou com Jesus, ou melhor, ele soube que Jesus iria passar por onde ele estava, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas mandaram ele ficar calado, mas ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Também vemos, registrado no Evangelho de Marcos, o caso da cura do cego de Betsaida, que Jesus também, semelhantemente a esse milagre aqui, envolvendo esse cego, Jesus também pega esse cego, leva ele para fora da aldeia, também aplica lodo no olho dele, e essa pessoa também tem a sua vista restaurada. E mais, temos em todos os evangelhos muitas declarações que Jesus não apenas curou um, curou 2, curou 5 cegos, não. No Evangelho de Mateus, por exemplo, no capítulo 15, dos versos 29 a 31, nós lemos o seguinte: Mateus escreve: partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali, e vieram a ele muitas multidões. Olha o texto: muitas multidões. Não é apenas uma multidão, era multidão de multidão. Era muita gente, muitas multidões. E o texto de Mateus diz que, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, pessoas mudas e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus. E o texto diz que ele os curou, de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam, e então glorificavam ao Deus de Israel. Então nós vemos nos evangelhos alguns milagres de cura de cegos, onde o nome desses aparece. E vemos também relatos de que Jesus curou muitos e muitos e muitos e muitos cegos. Mas a pergunta que devemos fazer é: por que João não escolheu um relato de
um cego já conhecido, vamos assim dizer, para colocar no seu evangelho. Por que João não fez isso? Por que João de repente não pegou o mesmo relato do cego Bartimeu e trouxe para o seu evangelho? Por que ele escolheu, um relato diferente? E a segunda pergunta é: por que ele escolheu falar deste caso específico? Se a Bíblia fala de tantos cegos que foram curados, em que nós sabemos o nome, e de multidões de cegos que foram curados, que nós não sabemos o nome, por que João escolheu exatamente esse relato para poder falar? E a pergunta nós temos, porque quem já estudou o Evangelho de João, e nós recentemente aqui, eu me lembro que eu preguei uma série de mensagens falando de Jesus, o Filho de Deus, baseadas no Evangelho de João, e eu me lembro que eu dei essa chave no estudo que nós ministramos naquela época. Então, se alguém pergunta por que João escolheu esse milagre e colocou ele no seu Evangelho, a resposta pode ser encontrada lá em João capítulo 20, vamos lá, até João capítulo 20, no versos 30 e 31. No Evangelho, João coloca o objetivo por que ele escreveu o seu Evangelho. Qual foi a razão pela qual João escreveu o seu Evangelho? Ele escreve, ele coloca a razão. Nem sempre os autores de um livro colocam a motivação para escrever o livro, mas no caso de João, ele colocou aqui a razão pela qual ele escreveu esse Evangelho. Lá no capítulo 20, no versos 30 e 31, diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos o que, meus irmãos? O que Jesus fez? Muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, ou seja, estes sinais que estão escritos nesse livro, foram registrados com um objetivo. Qual o objetivo? Para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Pronto. Então, tudo que você vai ler no Evangelho de João tem essa motivação por trás dela. Cada milagre que João colocou no seu Evangelho, ele colocou com o objetivo de que os leitores, ao lerem aquele milagre, ao estudar aquele milagre, pudessem não apenas ficarem maravilhados com o milagre, mas para que pudesse ficar maravilhado com aquele que fez o milagre. Amém, meus irmãos? E ficando maravilhado com aquele que fez o milagre, pudesse dizer: ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. Amém, meus irmãos? Então, com esses pressupostos e propósitos declarados, é que temos que analisar esse texto. Então, quando nós lermos qualquer coisa em João, especialmente os relatos dos milagres, nós temos que ler com essa ideia. Ele colocou isso aqui porque ele quer nos fazer ver que Jesus é o Cristo, que Jesus é o nosso Salvador. E João mostra que este homem, no relato aqui bíblico, ele teve 2 encontros com Jesus. Esse primeiro encontro tinha uma finalidade básica: trazer uma cura imediata para aquele homem. Como eu disse, naquela época, uma pessoa que nascia com uma certa deficiência, um flagelo, vamos assim dizer, naquela época havia o pensamento de que um filho que nascesse com algum problema físico ou algum problema visual, a crença daquela época era que isso era culpa dos pais. Os pais fizeram alguma coisa errada, então os filhos estão pagando por isso. E é por esta razão que os discípulos perguntaram se aquela enfermidade ou aquela cegueira daquele homem tinha alguma coisa a ver com os seus pais. Não é isso? No verso 2 eles perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nascesse cego?
E Jesus mostra, irmãos, que acima destas questões menores, vamos assim dizer, sempre há um propósito para aquilo que estamos vivendo neste mundo. E qual é esse propósito? Manifestarmos a obra de Deus através das nossas vidas. Então, ainda que uma pessoa passe por uma luta, passe por uma dificuldade, a chave que a Bíblia nos dá é que qualquer coisa que nós passamos aqui neste mundo, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, nós devemos entendê-las como algo que deve ser usado para glorificar a Deus. E no verso 3 Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifeste nele o que, meus irmãos? Para que se manifeste nele o que, igreja? As obras de Deus. E todas as pessoas que vivem neste mundo, seja de maneira consciente ou inconsciente, estão vivendo as suas vidas para a glória de Deus. Você sabia disso? Às vezes a gente pensa que só o crente é que está vivendo a sua vida para a glória de Deus. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que Deus será glorificado na vida do justo e também na vida do ímpio. Na vida do justo, porque a sua graça foi manifestada a eles. E na vida do ímpio, que ainda continua e morrerá na sua impiedade, Deus também será glorificado nesta vida, porque nessa vida a justiça de Deus vai se manifestar. Amém, meus irmãos? Então, todas as pessoas que vivem neste mundo, de maneira consciente ou inconsciente, estão vivendo as suas vidas para a glória de Deus. Até mesmo o ímpio irá trazer glória para Deus quando chegar o dia do juízo final. E no caso do texto, Jesus afirma que na vida daquele cego, a obra de Deus iria se manifestar. Que ele iria realizar algo onde o nome do Senhor iria ser exaltado naquela vida. E depois dessa declaração, Jesus faz uma outra aqui. Vamos voltar ao texto. E ele diz: é necessário que façamos a obra daquele que me enviou, verso 4, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E Jesus disse: enquanto estou no mundo, eu sou o que, meus irmãos? A luz do mundo. E mais uma vez aqui, é importante a gente entender o contexto. Hoje nós temos eletricidade, hoje nós temos interruptores, onde a gente pode apertar um botão e termos um ambiente todo iluminado. Mas naquela época, a dependência da luz do sol era praticamente algo quase que total. Não havia luz elétrica, não havia facilidade de luz, era uma dependência quase que total. Quando chegava a noite, praticamente todos os trabalhos cessavam, pois não tinha luz para prosseguir. E a gente não precisa ir tão longe, né? Quem já ouviu a história aí dos avós ou dos bisavós que iam dormir 5 horas da tarde? Quem tem histórias assim, né? De bisavós, né? Irmã Cristina, era o quê? Seus avós, irmã Cristina, seus pais? Bisavós, né? 5 horas da tarde iam dormir. Por que iam dormir? Porque não tinha facilidade de luz elétrica. E quando se acabam a luz, vêm as trevas, não tem mais possibilidade de prosseguir. Ainda hoje, irmãos, nós vivemos também com o medo generalizado. O medo de que as represas que produzem energia, os seus níveis estejam baixando a tal ponto que venhamos a não ter energia suficiente. E por que isso? Por que nós temos tanto medo que falte luz? Por quê? Por uma questão simples. Sem luz, até mesmo quem enxerga fica incapacitado de enxergar. Se nós trancarmos essa igreja aqui,
não deixarmos que nenhuma luz que está lá fora entre aqui, trancarmos tudo e apagarmos todas as luzes, eu vou dizer que nós, mesmo com a nossa capacidade de ver, nós não iremos conseguir ver. Por quê? Porque está faltando luz. Então, a questão de enxergar não é simplesmente a minha capacidade de ver. Eu preciso também de luz para ver. Se você for para uma floresta onde não tem energia nenhuma, mesmo que você tenha a capacidade de ver, você vai ter dificuldades, porque você não tem luz para iluminar a sua visão. A luz é condição básica para se enxergar. Então, ainda que você tenha uma visão saudável, ainda assim você precisará da luz para enxergar. E neste primeiro encontro, Jesus restaura naquele homem essa capacidade dele enxergar. Então Jesus mostra que ele foi a luz que fez aquele homem voltar a ver. Então por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus já estava fazendo uma alusão de que ele iria restaurar naquele homem a capacidade de poder ver novamente. E seguindo aqui no texto, o texto diz que Jesus mandou ele se lavar no tanque aonde, irmãos? No tanque de Siloé, no verso 7. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. O tanque de Siloé, segundo estudiosos, teria sido construído na época do rei Ezequias, então séculos antes de Jesus. E era um tanque muito importante, porque além de oferecer fontes de água, então além de ser uma fonte de abastecimento de águas, onde muitas pessoas iam para lá, também era um lugar para o batismo de convertidos ao judaísmo. Aquele tanque era usado para pessoas que se convertiam ao judaísmo, eles passavam por aquele tanque. Interessante que quando João então coloca esse relato bíblico, e dizendo que Jesus manda aquele cego se lavar no tanque, nos traz o sentimento, nos traz a interpretação de que João estava invertendo as ordens, pois João quer demonstrar que aquele homem não estava se convertendo ao judaísmo. Na verdade, como nós vamos ver um pouco mais adiante, aquele homem estava saindo do judaísmo. Aquele homem estava deixando de crer naquilo que os fariseus estavam ensinando. Aquele homem, na verdade, estava saindo dele, como nós veremos um pouco mais adiante. Então o cego obedece à ordem de Jesus e volta daquele tanque. De que maneira, meus irmãos? Como é que ele volta daquele tanque? Ele diz: ele me mandou, eu fui e eu voltei o quê, meus irmãos? Vendo. Eu voltei curado, eu voltei enxergando. Então João quer mostrar que a palavra de Jesus tem poder. João quer mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Nós, usando aquela chave que ele dá lá no capítulo 20, ele coloca esse milagre com uma finalidade: de mostrar que Jesus tem poder para curar. E ele tem poder para curar porque ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, ele é o Salvador. E nós devemos entender hoje, irmãos, que a palavra do Senhor não mudou. Jesus continua tendo poder para transformar vidas. Quem crê nisso? Jesus continua tendo poder para transformar vidas. Jesus continua tendo poder para tirar vidas da escuridão do pecado. Jesus continua tendo poder para curar aqueles que estão enfermos nas suas almas. Jesus continua tendo poder para trazer salvação ao perdido. Então João quer mostrar isso, dizendo: ele fez essa cura porque ele tem poder para isso. E nós precisamos entender isso hoje. De que maneira? Que Jesus continua tendo poder para transformar as nossas vidas, porque ele continua sendo o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Então é isso que João quer mostrar através desse relato. Então aquele que era cego passou a ver. Mas João também quer mostrar que supostamente
aqueles que não eram cegos, na verdade, estavam padecendo de uma cegueira. E de uma cegueira, eu diria que pior do que a cegueira física. Eles estavam padecendo da cegueira espiritual. Quantas vezes nós já tivemos a impressão de conversar com pessoas que mesmo enxergando, você dizia assim, parece que ele está cego. Quem já teve essa impressão? Meu Deus, parece que ele está cego, parece que ele não está vendo isso. E é isso que João está aqui exatamente mostrando, que aquele que era cego, voltou a ver. E aqueles que não se julgavam cegos, na verdade, estavam padecendo de uma cegueira tremenda, de uma cegueira, pior do que a cegueira física, eles estavam padecendo da cegueira espiritual. E quem eram essas pessoas? O João mostra aqui 2 grupos deles. O primeiro grupo, de cegos espirituais, está aqui no verso 8. Aquele homem voltou vendo, mas começa o primeiro grupo de pessoas cegas espiritualmente. Verso 8. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como o que, meus irmãos? Ele não era cego? Por que o texto está botando mendigo? Porque aquilo que eu falei no início, naquela época, ser cego era uma ligação quase que exata com ser uma pessoa que iria para a mendicância, de ser uma pessoa que viraria um mendigo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Então, o primeiro grupo de cegos espirituais que João bota aqui são aqueles formados pelos vizinhos daquele homem que fora cego. Pessoas que estavam acostumadas a ver aquele homem na mendicância, na miséria, na miséria que a sua cegueira lhe trazia. Pessoas que não queriam acreditar que uma mudança poderia acontecer na vida daquela pessoa. Enquanto ele era um mendigo, enquanto ele era um cego, enquanto ele estava vivendo naquela condição, aquele homem passava desapercebido aos olhos dessa pessoa. Mas quando ele recebeu uma transformação, aquelas pessoas começaram a duvidar, é ele mesmo? Não, não é ele não, se parece com ele. E infelizmente, irmãos, nós podemos dizer que esses cegos espirituais ainda estão por aí. Ainda estão por aí. São pessoas que são incapazes de reconhecer a obra que Deus opera na vida de uma outra pessoa. Especialmente, às vezes, na vida de um parente e de um amigo. É aquela pessoa que quando alguém se converte, eu me lembro que quando me converti com 16 anos, eu tinha alguns colegas, amigos, e alguns deles chegaram para mim, não muitos, mas alguns chegaram e falaram assim, não dou muito tempo para você estar aqui de volta conosco. E conversando com outros irmãos aqui da igreja, alguns também ouviram a mesma coisa. Está dizendo que converteu? Não dou muito tempo para você voltar a fazer as mesmas coisas de antes. São pessoas que querem continuar olhando para aqueles que foram mudados por Jesus, como se estes ainda fossem os velhos homens e as velhas mulheres do passado. E às vezes são pessoas que são nossos parentes. Às vezes são pessoas que, como diz o texto, são os nossos vizinhos, que não acreditam na mudança e na obra que Deus pode operar na vida de uma pessoa. Mas, para este grupo, o que fora curado fez uma declaração. Eles não acreditavam, mas o que foi curado disse, sou eu mesmo. Ainda que vocês não acreditem no que Deus fez na minha vida,
Sou eu mesmo, eu fui curado, eu fui transformado. Então você que está aqui nesta noite, você que teve a sua vida transformada por Jesus, não deixe que ninguém coloque dúvidas sobre a obra que Deus operou na sua vida. A obra que Deus operou na sua vida, você tem que dizer: sou eu mesmo, foi Ele que mudou a minha vida. Você pode dizer isso nesta noite? Foi Ele que mudou a minha vida. Então, ainda que pessoas desacreditem da obra que Deus fez na tua vida, você tem que ter a plena certeza: eu sei da obra que Ele fez na minha vida. Então, o primeiro grupo de cegos, espiritualmente falando, era esse grupo. Os vizinhos, as pessoas próximas àquele homem, que queria continuar vendo ele da mesma maneira. Mas ele disse: não, a minha vida foi transformada. E quando uma pessoa se rende ao Senhor, muitos querem continuar olhando para aquela pessoa, da maneira que olhavam antigamente. E é por isso que gera muita desconfiança, gera muitas dúvidas. Mas aquele que foi transformado por Deus, ele tem que mostrar e dizer: sou eu mesmo, Ele transformou a minha vida. Então João mostra isso. João mostra que há pessoas cegas espiritualmente. E nesse primeiro grupo eram os vizinhos. Mas João também destaca um outro grupo de pessoas que padeciam da mesma cegueira espiritual. E esse segundo grupo, eles eram os fariseus. E era um grupo mais hostil com o homem que fora curado. No texto vemos que eles desacreditaram daquele homem que fora curado por uma razão bem simples. Porque eles sentiam repulsa por Jesus. No verso 16 nós lemos: por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque esse homem não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve uma briga entre eles. Então aqueles fariseus olhavam para Jesus e diziam: esse homem não pode ser de Deus. Rejeitavam, sentiam uma repulsa por Jesus. E ainda hoje, meus irmãos, também é assim. Há pessoas que desacreditam da igreja, que desacreditam dos pastores, que desacreditam da fé, que desacreditam dos crentes, e ainda que não confessem, no fundo, eles fazem isso por uma razão, porque eles estão rejeitando Jesus. E quando rejeitam Jesus, no fundo, eles estão se levantando contra tudo aquilo que está ligado a Jesus. Se levantam contra a igreja, se levantam contra os crentes, se levantam contra a fé, se levantam contra os pastores. No fundo, a verdade é porque eles estão rejeitando o próprio Senhor. E quando nós falamos rejeitar o Senhor, isso é importante os irmãos compreenderem. Entenda que rejeitar o Senhor não só tem uma forma de rejeitar o Senhor. Isso é muito importante que os irmãos entendam. Às vezes quando a gente fala rejeitar o Senhor, é quando alguém fala assim: eu odeio Jesus. Essa é uma forma de rejeitar Jesus. Mas não é a única forma de rejeitar Jesus. Uma pessoa pode ser uma pessoa incrédula, pelo menos de duas maneiras. Pode ser uma pessoa incrédula a respeito da existência de Deus. E aí nesse caso são os ateus. É uma pessoa que rejeita Deus, porque está sendo incrédula a respeito da existência de Deus. Mas uma outra pessoa pode ser incrédula a respeito do poder de Deus, ou da soberania de Deus, ou da autoridade de Deus. São pessoas que têm até uma crença em Deus, mas não se importa em se submeter ao poder desse Deus, à soberania desse Deus.
E aí às vezes a gente pensa que o único que rejeita Deus é o que diz: eu não quero saber de Deus. Mas esse também está rejeitando Deus, porque está vendo Deus de uma maneira menor do que Deus é. Está vendo Deus de uma maneira errada, né, daquilo que a palavra nos ensina. Então uma pessoa pode rejeitar Deus de muitas formas. A primeira diz: Deus não existe, não quero saber dele. São os ateus. O outro grupo é: Deus existe, mas eu sigo vivendo a minha vida do meu jeito. Eu pergunto, os dois rejeitaram Deus? Sim ou não, irmãos? Sim, os dois rejeitaram Deus. Porque de nada adianta você dizer: eu creio que Deus existe, mas eu não me submeto a Ele. Essa pessoa está rejeitando Deus também da mesma maneira. Ambas são incrédulas, ambas estão rejeitando Deus. E é isso que João está querendo mostrar aqui. João está mostrando exatamente isso. Os fariseus eram pessoas que acreditavam em Deus? Sim ou não? Você que conhece a Bíblia, eu pergunto: os fariseus acreditavam em Deus? Sim ou não, meus irmãos? Sim, eles acreditavam em Deus. Eles até seguiam, de certa maneira, o que a palavra de Deus falava. Eles acreditavam em Deus, mas não reconheceram Deus na pessoa de Jesus. Não reconheceram Deus no agir que Deus fez na vida daquele homem que foi curado. Né? E é isso que João está mostrando. Que uma pessoa que rejeita Deus pode até mesmo ser uma pessoa religiosa, porque ele está crendo em Deus de uma maneira errada. E esse grupo foi até mais longe. Eles rejeitaram Jesus e também manifestaram um ódio e ameaças. O verso 22 diz o seguinte: e isto disseram seus pais, quando os pais daquele cego foi interrogado, né, e os pais disseram assim: olha, pergunta para ele, porque ele tem idade para responder por si. E João diz aqui que os pais disseram isso, né, porque estavam com o quê, meus irmãos? Os pais estavam com o quê, igreja? Com medo. Medo dos judeus, ou medo dos fariseus. Pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus, o que, meus irmãos? O Cristo, essa pessoa iria sofrer o quê? A expulsão da sinagoga. E quando a gente lê isso aqui, mais uma vez, se a gente não tiver o contexto, a gente pensa que ser expulso da sinagoga significava simplesmente pegar uma pessoa e colocar para fora do recinto. Não. Ser expulso da sinagoga trazia uma implicação social, econômica, terrível para a pessoa que era expulsa da sinagoga. Porque uma pessoa expulsa da sinagoga, ela era proibida, se ela tivesse um comércio, os outros judeus eram proibidos de comprar naquele comércio. Uma pessoa expulsa da sinagoga, eles ficavam alijados da vida social entre os judeus daquela comunidade. Aqueles judeus que faziam parte daquela sinagoga iriam rejeitar aquela pessoa e iriam rejeitar aquela família. Então a expulsão da sinagoga significava um tipo de alijamento social. As pessoas ficavam marcadas. E um judeu não podia fazer comércio com alguém que havia sido expulso da sinagoga. Então João está mostrando, meus irmãos, que os fariseus estavam indo, estavam sendo rudes, estavam demonstrando ódio, estavam ali trazendo perigo para aqueles que poderiam confessar Jesus. E João mostra que os fariseus também estavam indo contra os seus próprios ensinos. Pois ao falar que Jesus era um pecador, eles estavam contradizendo também um ensino que era muito comum na época, que os fariseus ensinavam, que uma pessoa só poderia ser ouvida por Deus se essa pessoa fosse um justo.
Deus não ouvia a oração de pessoas injustas, segundo o ensino dos fariseus. E no verso 30 e 31, diz assim a palavra, né? Versos 30 e 31. Respondeu o homem que fora cego, né? Nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse ele atende. Então o que João está querendo mostrar? Que os fariseus também eram cegos. O Filho de Deus, o Cristo, se manifestou a eles, mas eles não estavam reconhecendo Deus, mesmo que ainda fossem pessoas que falavam a respeito de Deus, eles não estavam reconhecendo Deus. Amém, meus irmãos? Mas ainda que muitos ignorem o agir de Deus, ou não reconheçam em Cristo o poder de Deus, o texto nos mostra ali uma pessoa diferente. O texto nos mostra uma pessoa cega, que tem a vista, que tem a sua vista restaurada, a sua visão restaurada. E o texto está nos mostrando pessoas que não são cegas, que estavam deixando de ver o Filho de Deus. E ainda que muitos ignorem o agir de Deus e não reconheçam Cristo e o poder de Deus, o texto nos mostra que aquele que foi alcançado, aquele que foi transformado, aquele que teve a sua visão restaurada ou curada, aquele teve uma convicção daquilo que Deus fez na sua vida. E no verso 25, para mim, é a chave desse texto, quando aqueles homens quando os fariseus empurraram aquele homem para a parede, quando aqueles fariseus pressionaram aquele homem para que ele ficasse com medo, para que ele recuasse da sua crença, para que ele não declarasse a fé em Jesus. Esse verso 25 diz assim, 24 e 25. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. E obviamente que eles estavam fazendo isso de uma maneira para pressionar aquele cego, para que aquele cego retrocedesse, e não cresce em Jesus. Mas a resposta daquele que fora cego foi o seguinte: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Ele tinha uma convicção, ele tinha uma constatação para fazer. Algo aconteceu na vida dele, uma transformação aconteceu na vida dele, e isso ninguém podia tirar dele. Eu era cego e agora eu vejo. Ele faz essa declaração, irmãos, e essa declaração também tem que ser a nossa nesta noite. Quantas coisas você era e não é mais, desde que Cristo tornou Senhor e Salvador da sua vida? Quem é que pode pensar em coisas que você era e não é mais, desde que Cristo entrou na sua vida? Quem tem coisas aí para dizer: pastor, já está me passando aqui na cabeça muitas coisas que eu era e não sou mais, desde que Cristo entrou e se tornou o Senhor e Salvador da minha vida. Quantos que aqui estão que podem dizer, eu era um mentiroso e não sou mais? Quantos estão aqui que podem dizer, eu era um adúltero e não sou mais? Quantos estão aqui que podem dizer, eu era um homem, uma mulher vazio e não sou mais? Em suma, podem dizer, eu era um cego espiritual e não sou mais. Você pode dar um glória a Deus, dizendo: Senhor, obrigado, porque tantas coisas eu era e não sou mais,
porque o Senhor transformou a minha vida. É isso que o cego estava dizendo. Ele passou por uma transformação. Ele passou por uma transformação que, ainda que o mundo inteiro desconfiasse, ainda que seus vizinhos desconfiassem, ainda que os fariseus o pressionassem, ele tinha uma convicção no seu coração: algo aconteceu na minha vida. E é esta convicção que nós temos que ter, meus irmãos, da obra que Deus fez na nossa vida. Eu era cego e não sou mais. Mas entenda, esta transformação, meus irmãos, que faz o céu se encher de alegria. É esta transformação de tantas coisas que Deus fez na nossa vida, que nós não somos mais, que enche o céu de alegria. Mas entenda, essa transformação não agrada ao mundo. Esta transformação não agrada o inferno. E o texto mostra que o homem que foi curado teve que enfrentar algumas dificuldades. No verso 28, diz que ele enfrentou a dificuldade, né, de ser um homem que sofreu a indiferença, diz o verso 28. Então, um injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Então ele sofreu indiferença, como nós vimos também no verso 34, né, que eles retrucaram e disseram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E a Bíblia diz que eles o expulsaram. E aqui nós entendemos que eles o expulsaram da sinagoga. Ou seja, aquele homem sofreu uma penalidade, que alguns estudiosos dizem que era uma penalidade severa demais. Alguém ser expulso da sinagoga não era uma coisa comum. E quando acontecia, era uma coisa severa demais. E aquele homem foi expulso da sinagoga. Mas saiba, irmãos, que todos aqueles que se aproximam de Jesus e reconhecem, como disse João, que reconhece que Jesus é o Cristo, todos aqueles que se aproximam de Jesus passarão por coisas semelhantes a essas, independente da época que for. Quando nós nos aproximamos do Senhor, para entregar a nossa vida ao Senhor, nós passamos por estas coisas. Mas o texto também mostra, irmãos, que aquele homem teve um segundo encontro com Jesus. Nesse primeiro encontro, aquele homem foi curado, mas sem saber muito bem quem o curou. A Bíblia diz que Jesus mandou ele ir até o tanque, ele voltou vendo, mas ele não teve mais contato com Jesus, a princípio, né? E ele teve contato com os fariseus, contato com os vizinhos, mas ele vai ter um segundo encontro com Jesus. E eu digo que esse segundo encontro com Jesus foi um encontro mais importante do que o primeiro. Alguém pode dizer: mas pastor, o encontro mais importante do que o primeiro? Aquele homem era cego, foi curado, como é que ele pode ter um segundo encontro mais importante que o primeiro? E eu digo sim, mais importante do que o primeiro. E no verso 35 nós vemos esse segundo encontro. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu em que, meus irmãos? No Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor. E a Bíblia diz que o adorou, que se rendeu a ele. Então o texto mostra, meus irmãos, que o segundo encontro foi mais importante do que o primeiro, porque no primeiro encontro, aquele homem teve os seus olhos abertos para poder ver. Mas no segundo encontro, aquele homem teve os seus olhos abertos para ver o Salvador, para se render ao Salvador, para se entregar ao Salvador. Ele teve os seus olhos abertos para ver o Senhor, ele teve os seus olhos abertos para a eternidade. E eu digo aos irmãos, este é o maior
e melhor milagre que um homem pode receber na sua vida. Ainda que ser curado de uma cegueira pode ser algo tremendo, ainda que ser curado de um problema físico pode ser algo tremendo, o Evangelho nos mostra que o melhor milagre que um homem pode receber é o milagre de ter os seus olhos abertos para poder ver o Salvador, para poder reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. É maior do que a cura de uma cegueira, é maior do que a cura de uma paralisia, é melhor do que a cura de um câncer. Sim, é um milagre melhor e maior que todos nós podemos provar. E eu pergunto, quem já provou desse milagre na sua vida? Oh, glória! Você já provou desse milagre na sua vida? De ter os seus olhos abertos para ver Jesus, para reconhecer o Salvador? Glória a Deus por isso. Infelizmente, irmãos, muitos ainda continuam cegos, muitos ainda continuam nas trevas do pecado, muitos ainda continuam com seus olhos fechados para Deus. Mas nós que tivemos os nossos olhos abertos, nós devemos fazer como aquele homem que teve esse primeiro milagre, mas ele teve o segundo e maior milagre. E a Bíblia diz que ele fez o quê? No verso 38. Então ele afirmou: eu creio, e o adorou. Então você que já provou esse milagre na sua vida, o que você e eu temos que fazer todos os dias da nossa vida é confessar, sim, eu creio, e o adorar todos os dias da nossa vida. E dizer, Senhor, obrigado. Porque o Senhor tirou a nossa pior cegueira. Eu era cego e agora eu vejo. Você pode dizer isso comigo? Eu era cego e agora eu vejo. Alguém pode até não entender, mas você não nasceu cego, fulano. Você não nasceu cega, fulana. Mas você pode sair daqui nessa noite dizendo, eu era cego e agora eu vejo. Porque os meus olhos foram abertos, para enxergar o Salvador. Então, como eu disse no início, irmãos, João escolheu essa história deste cego e a colocou no seu evangelho, porque essa história nos mostra que há uma cegueira que acomete todos os homens. E essa cegueira é tão terrível que muitos não se dão conta dela. É a pior cegueira. Como se diz o ditado, o pior cego... Qual é o ditado? O pior cego é aquele que não quer ver. E eu digo que o pior do pior cego é aquele que não quer ver Jesus. É aquele que não quer se render ao Evangelho. É aquele que não quer entregar a sua vida ao Senhor. Esse é o pior do pior cego. Então João coloca essa história no seu Evangelho para mostrar que há uma cegueira que acomete toda a humanidade. E esta cegueira só pode ser vencida e curada quando o homem tem um encontro com quem, meus irmãos? Com Pedro? Com Paulo? O texto diz aqui que aquele homem se encontrou com quem? Com Cristo Jesus. Quem já teve esse encontro com Jesus? Quem já teve esse encontro e teve a sua vista restaurada, a sua cegueira tirada? Quantos que estão aqui nesta noite que pode dizer, eu era cego, mas agora eu vejo? Quem pode dizer isso comigo? Eu era cego, mas agora eu vejo. Você vê o que, meus irmãos? E nós podemos dizer, eu vejo o Salvador, eu vejo os céus, eu vejo as coisas lá do alto, como diz o apóstolo Paulo, que nós devemos, pensar nas coisas aonde, irmãos? Lá do alto. Então nós vemos as coisas lá do alto. Então, que Deus nos conserve assim, não mais cegos espiritualmente, mas que Deus nos conserve assim, com a visão de ver a glória dele, de vermos o Cristo, o Salvador, e de vermos as coisas lá do alto. Amém, igreja? Então vamos nos colocar de pé
E vamos orar, agradecendo a Deus por isso, né? Agradecendo a Deus por esta maravilha que Ele operou na nossa vida. Nós éramos cegos e agora nós podemos ver. Né? E a gente, eu fico abismado. Né? Nós que temos a nossa vista, a nossa visão espiritual dada pelo Senhor, eu fico abismado quantas pessoas que a gente conhece, em que a gente fala de Jesus, a gente demonstra o amor e essa pessoa ainda continuam cegos. Pessoas até que são pessoas boas, mas que ainda continuam cegos. Mas que o Senhor possa tocar nestas vidas, e elas possam também dizer, um dia como nós estamos dizendo hoje, eu era cego, e agora eu vejo. Então feche os teus olhos, e comece a agradecer a Deus por isso, dizendo, Senhor, obrigado. Ó Deus, tantos lugares que nós andamos, tantas coisas que nós fizemos, Senhor, tantos perigos que a nossa cegueira nos fez passar, Senhor. Quantos estão aqui nesta noite, ou estão por essa transmissão, Senhor, que por conta da cegueira espiritual, chegaram a provar drogas. Quantos, ó Deus, por conta da cegueira espiritual, andaram no caminho do adultério, andaram no caminho dos vícios, andaram vencidos, ó Deus, pelos vícios de drogas, de álcool, Senhor. Quantos estão aqui entre nós que por conta da cegueira espiritual, Senhor, blasfemaram contra o Senhor, falaram tantas coisas, andaram em caminhos, servindo a outros deuses, crendo em tantas coisas erradas, Senhor. A nossa cegueira espiritual nos levou para tantos lugares, mas nós te louvamos nesta noite, Pai, porque essa cegueira foi curada, e hoje nós vemos o Salvador, hoje nós vemos a eternidade, hoje nós vemos, ó Deus, que Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Hoje nós vemos o quão pecadores nós fomos, hoje nós vemos o quanto a Tua graça foi derramada sobre nós. Então, Senhor, nós fazemos como este cego, ainda que pessoas, ó Deus, o pressionaram o Senhor, para que ele não servisse ao Senhor, para que ele não adorasse o Senhor, para que ele não se aproximasse do Senhor. Aquele cego, ó Deus, movido por uma convicção, disse, eu não posso negar o que Ele fez na minha vida. Da mesma forma, Senhor, ainda que este mundo, ainda que pessoas queiram nos pressionar a nos afastarmos de Ti, a não confessarmos o Senhor, a não crermos no Senhor, meu Pai, que esta convicção seja renovada no coração dos Teus filhos e filhas nesta noite. Nós éramos cegos e hoje nós podemos ver. Nós éramos pessoas que viviam trevas, hoje nós estamos debaixo da Tua luz, debaixo da Tua salvação, debaixo da Tua graça. Por isso, Senhor, ainda que venhamos a sofrer, como aquele cego sofreu, aquele homem que foi curado sofreu, ele foi expulso, ele foi pressionado, ó Deus, a sociedade da época o rejeitou, Senhor, mas mesmo assim ele continuou te servindo e te adorando. Que assim também seja com o Teu povo que está aqui nesta noite. Ainda que este mundo venha nos pressionar, ainda que esta sociedade venha, Senhor, querer nos afastar de Ti, que permaneçamos firmes nesta convicção. Tu és o Cristo, Tu és o nosso Senhor, e sempre será o nosso Senhor. Por isso, Senhor, encha o coração dos meus irmãos desta alegria e desta convicção, no nome santo de Jesus. E aqueles que eram cegos, digam glória a Deus, dê aleluias, e agradeçam a Deus por este milagre que Ele operou na tua vida. Glória a Deus, obrigado, meu Deus. Amém e amém. Amém, igreja?